Olá, em nome da Galeria Almeida Dale, eu desejo a todos um Feliz Natal. Bom, mal dá para acreditar que a gente já está no Natal, né? E para falar a verdade, nesse ano maluco, a gente não sabe muito bem como é que a gente chegou até aqui. Mas, em todo caso, chegamos, então vamos comemorar, mesmo que seja cada um na sua casa. Durante todo o ano, a Galeria Almeida Dale esteve perto de vocês, falando sobre os artistas brasileiros na série Diálogos Instigantes, nas conexões Ceará, Bahia e Pernambuco, e também nas lives sobre Flávio de Carvalho, Burle Marx, Miriam, entre outras. A arte se revelou uma excelente companhia na pandemia. Nessa data tão simbólica, nós pensamos em fazer uma homenagem natalina. Mas como fazer para reunir um conjunto significativo de obras sobre o Natal? Foi quando eu me lembrei que esse conjunto já existe. Ele está no acervo da Caixa Econômica Federal e reúne alguns dos mais importantes artistas brasileiros. Como que isso aconteceu? Quem são os artistas? Meu nome é Denise Matar e eu vou contar para vocês essa história. Eu tive a oportunidade de ver esse conjunto numa exposição chamada A Sorte da Arte, realizada na Caixa Cultural de Brasília em 2013. E realizada por vários amigos. Tinha a curadoria do César Prates, a produção da Regina Rosa Godoy, a cenografia do Guilherme Snar. E eu também utilizei para essa apresentação informações do TCC do Bernardo Souza Dresch, um TCC que se chama O Acervo Artístico da Caixa Econômica Federal nos seus bilhetes de loteria de 1968 a 1989, um TCC feito para o Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes do Rio Grande do Sul. Agradeço a todo mundo, pois eu peguei material de todos eles e vamos para a história. Uma iniciativa pioneira, a Caixa Cultural, a Caixa Econômica Federal, depois a Caixa Cultural se apropriou disso, mas na época era a Caixa Econômica Federal. Entre 1968 e 89, ela passou a estampar os seus bilhetes com obras encomendadas a artistas. E isso era feito para as chamadas extrações especiais da Loteria Federal, que eram a Inconfidência, São João, Independência e Natal. Depois foi acrescentado o Carnaval. As primeiras obras que ilustraram os bilhetes de loteria foram guaches pintados por Djanira, para as extrações de São João, Independência e Natal. Ela fez isso em 1968 e em 69 ela fez a da Inconfidência. Então, essa peça ela foi encomendada à pintora ainda em 67. E as 4 obras que ela fez, elas foram apresentadas em março de 68, na sede do Serviço da Loteria Federal. E fez um maior sucesso na imprensa da época. Então, o Rubem Braga escreveu no jornal: nossa, deu um ataque de bom gosto na Loteria Federal, que encomendou a Djanira 4 ilustrações para os grandes sorteios. Djanira fez 4 guaches cheios de beleza e poesia. Depois tem um artigo também do José Roberto Teixeira Leite, que diz o seguinte: magnífica a ideia da Loteria Federal, dotando os bilhetes lotéricos de um conteúdo estético e de um apelo visual que verdadeiramente lhes fazia falta. Bom, a Djanira foi uma artista que ela nasceu em 1914, em Avaré, e ela era pintora, desenhista, gravadora e viveu e trabalhou na lavoura durante toda a juventude dela e começou a desenhar quando ela ficou doente uma vez de forma amadora. Aí ela mudou para o Rio, onde ela abriu uma pensão. E nessa pensão começaram a ir todos os artistas. Então ela conviveu com Milton da Costa, com Carlos Scliar, com o Marcier, e todos a incentivaram a pintar profissionalmente. E ela, então, começa a expor em 42 e acaba se tornando uma artista bem conhecida. A Djanira sempre gostou de retratar
o cotidiano dos trabalhadores, as festas populares, as cenas urbanas do campo, e sempre usou cores muito vibrantes e festivas, falando um pouco sobre essa pluralidade da vida e da cultura brasileira. E toda a obra da Djanira tem uma certa religiosidade um pouco ingênua. Nos anos 60, o trabalho dela se foca mais para a volta assim, dos operários das fábricas, e isso traz uma mudança na obra dela, que acaba passando a utilizar áreas cromáticas muito grandes, áreas meio monocromáticas. E a Djanira, ela, embora nunca tenha sido uma feminista, ela era muito combativa e sempre assumiu posições muito firmes. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, abriu a sua programação de 2019, dedicada às mulheres, com uma retrospectiva sobre a obra da Djanira. O Marcelo está aqui com a gente, eu vou pedir para ele voltar ao slide anterior, que é o slide da independência. Então, se vocês observarem, vocês verão que ela criou nas laterais umas amplas áreas feitas de cores monocromáticas, né, de cores lisas e de massas de cor, e usou, como era habitual no trabalho dela, as figuras sem rosto, e criou um ar festivo para essa independência, com as várias bandeiras, das quais as reconhecíveis, pelo menos para mim, são a bandeira de Pernambuco, do Brasil Império, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Pode passar o seguinte. No slide seguinte, a gente tem, então, aqui o Natal da Djanira. E no Natal da Djanira, ela repete as áreas monocromáticas, mas as figuras principais, elas agora têm rostos, né? Então, ela desenha sempre umas figuras muito singelas, muito simples, e é bem interessante que ela faz, no fundo, um fundo de azul totalmente em degradê, em faixas de cor degradê que vão diminuindo. É um trabalho realmente muito delicado e tem tudo a ver com toda a obra da Djanira. E, então, a gente tem aqui na legenda que o bilhete foi impresso para a extração 625, que foi realizada no dia 21 de dezembro de 1968, embora ela tenha pintado a tela ela ainda em 67. Podemos passar para o próximo. O próximo é o meu queridíssimo Di Cavalcanti. Vocês sabem que eu sou tiete do Di Cavalcanti, sempre falei isso. O Di, embora ele dissesse que o nome dele era Emiliano de Cavalcanti de Albuquerque Melo, na verdade é uma invenção dele. O nome dele era mesmo Emiliano de Albuquerque Melo. E ele sempre dizia: eu sou meu personagem, e nada podia definir-o de melhor. Ele era um autodidata, foi ilustrador, desenhista, caricaturista, pintor e muralista, e eu tenho certeza que ele é, do primeiro modernismo, aquele que melhor retratou as nuances e o lirismo do povo brasileiro, e o único que manteve uma produção expressiva até a sua morte. Ele tem uma produção contínua, o Di, que vai de 1917 até 1976, que é o ano do falecimento dele. O Di era um apaixonado, um hedonista, um tumultuado, um irreverente, um boêmio e um sensual. E ele foi um artista que permeou toda a nossa história, participou ativamente da Semana de 22, começou a carreira como caricaturista, e ele realmente foi o artista que mais retratou realmente o que ele chamava de suburbano, os morros cariocas, já no seu nascimento. As temáticas religiosas nunca fizeram parte do escopo da obra do Di. O Di não buscava. Ele fez algumas maternidades, algumas mulheres com seus filhos, mas muito poucas obras religiosas. Não era a praia do Di Cavalcanti, que era, como eu falei, um boêmio.
E essa obra que ele faz do Natal para a Caixa é uma obra grande, né? Uma obra de 80 por 1 metro, um óleo sobre tela, e ela, curiosamente, embora ela seja feita em 69, ela tem mais características das obras dos anos 50 do Di Cavalcanti. Ela tem um singelo respeito a esse tema religioso, e ela se parece com o trabalho dos anos 50 dele, onde ele retrata os morros brasileiros. Então, ele tem uma estilização bastante cubista nas figuras, nos animais, na Virgem Maria, no Cristo, no São José, e, em contrapartida, ele faz um tratamento detalhado no chão, nas pedrinhas do chão e nas árvores, nessa palmeira que vocês veem, e nessas pinceladas do céu. É um trabalho muito delicado e bastante diferente da obra do Di. Se a gente seguindo para o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês uma noite de São João dele, aí vocês veem que a gente já enxerga essa exuberância do Di, uma certa herança do muralismo dele dos anos 60, 50 e 60, no qual ele trabalha intensamente fazendo obras murais, e aí a gente vê no São João toda essa exuberância festeira, muito em contrapartida com um sentimento bastante religioso que ele imprimiu para a obra do Natal. Aí a gente vai passar, então, agora para o próximo artista, que é outro artista que eu admiro imensamente a obra, que é o Aldemir Martins. Aldemir era cearense, nascido em 22, saiu do Ceará, foi morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, trabalhando como ilustrador. E um ilustrador de mão cheia que contribuiu para o jornal Estado de São Paulo até os anos 70. Tem uma produção significativa. O Museu de Arte Moderna de São Paulo tem uma coleção incrível desses trabalhos que o Aldemir e outros artistas realizaram para o Estado de São Paulo. O Aldemir, em 1951, é quando ele começa a tratar do tema que viria a ser o tema principal dele, que é o Nordeste, a seca, né? E ele vai ganhar. É muito importante a gente sempre ter em mente que o Aldemir Martins ganhou 2 prêmios importantíssimos: o melhor desenhista nacional na terceira Bienal de São Paulo, em 55, e, mais do que isso, em 1956, ele ganhou o prêmio de melhor desenhista internacional na Bienal de Veneza. A produção do Aldemir sempre foi uma produção figurativa, né? Ele sempre se inspirou em motivos populares, e essa obra que ele faz do Natal é uma obra simples, sintética e extremamente adequada ao propósito de servir como ilustração para um bilhete. Enquanto que a obra do Di, quando você olha o bilhete impresso, a gente perde quase todos os detalhes, o Aldemir ele concentrou toda a força da obra nessa estrela, nesse cometa que está no céu, e aí, com isso, ele usou cores intensas, contrastantes, e trouxe todo esse brilho e essa vibração da estrela de Natal. É um trabalho realmente muito bonito. Tá? Seguimos agora para o próximo artista, que é o Carlos Sclia. Aqui vocês vão ver que eu estou apresentando duas imagens, uma de São João e a outra da Inconfidência, porque, infelizmente, não foi localizada a imagem em todo o material que eu pesquisei, não consegui localizar a imagem de Natal do Carlos Sclia. O Sclia é um artista muito importante para a arte brasileira e que estaríamos comemorando, porque 2020 é o centenário de nascimento do Sclia, que, infelizmente, por causa dessa pandemia, passou quase batido
o que é uma grande pena, porque o Sclia é um artista que ele foi o pracinha da FEB, com os desenhos de guerra, ele participou do Clube da Gravura do Rio Grande do Sul, que foi um clube de gravura importantíssimo na história da arte brasileira. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhou, onde ele foi o grande, a grande pessoa que concebeu o estilo de design da revista Senhor, é toda formatada pelo Sclia, né? E ele transitou dessa herança cubista à inserção de textos, como vocês estão vendo nesse trabalho aqui da independência, e um artista realmente importante. Um dia ainda descobrirei a imagem do Natal do Sclia e vamos passar agora para o Clóvis Graciano. O Clóvis Graciano é um artista nascido em Araras, São Paulo. Era um pintor, desenhista, cenógrafo, gravador e ilustrador e foi um dos integrantes do Grupo Santa Helena, membro da família artística paulista. Ele foi para a Europa, voltou, permaneceu em Paris um tempo, estudou pintura mural, gravura e ilustrou muitas obras literárias. Fundamentalmente, a obra do Graciano ela está inserida dentro do que a gente chama do retorno à ordem. Ele é um artista sempre figurativo, o trabalho dele tem um predomínio dos temas sociais, né? E ele escolheu, para fazer essa ilustração do bilhete de Natal, ele escolheu a chegada dos Reis Magos. Então, é muito interessante a forma como ele cria, porque ele faz um menino Jesus que tem um halo na cabeça, só o menino Jesus que tem o halo. Observem que o José e a Maria não têm, e esse menino levita. E os seus pais observam, assim, espantados, essa cena miraculosa, né? E num outro plano à esquerda, a gente tem os Reis Magos se aproximando, e é uma cena noturna, com todos os animais posicionados num plano frontal, meio observando, também contemplando essa divindade e esse milagre. É um trabalho que ele nos traz uma leve lembrança das imagens medievais do Giotto e de artistas desse período. É um trabalho super bonito e muito delicado. Pode seguir o próximo, que agora a gente vai falar do Rebolo. O Rebolo, também nascido em São Paulo, foi um pintor, gravador, e o Rebolo tem uma história maravilhosa que nem todo mundo conhece. Porque, além dele aprender a ser decorador de paredes, o Rebolo ele foi jogador de futebol. Não só jogador de futebol, como ele foi jogador de futebol do Corinthians, de 1922 a 1927. E foi ele o idealizador do uso do Palacete Santa Helena, porque o nome que a gente conhece de Grupo Santa Helena é um nome que apareceu muito depois, criado por um crítico de arte, porque, na verdade, os artistas apenas se juntavam para trabalhar juntos. Mas quem começou tudo foi o Rebolo. Depois ele partilhou o ateliê dele com o Mário Zanini, e aí depois os outros foram chegando e acabaram ficando conhecidos como o Grupo Santa Helena. Tá? O Rebolo ele desenvolveu uma obra que é sempre pautada na figuração. Ele também é um artista bastante representante desse período da arte internacional que a gente chama do retorno à ordem. Ele chegou até a fazer algumas experiências no abstracionismo, mas poucas. Né? Principalmente, eu acho que a grande característica do Grupo Santa Helena, encabeçado principalmente pelo Rebolo e pelo Zanini, era uma busca do reconhecimento profissional, de enxergar a arte, a profissão do artista,
como um ofício. O trabalho do Rebolo é um trabalho, eu diria que o Rebolo é um artista econômico. Ele usa sempre poucos elementos, e nesses poucos elementos ele cria e constrói uma enorme força poética. Nesse trabalho do Natal, eu queria que vocês observassem que ele opta por não fazer nada religioso, e ele usa como símbolo a árvore de Natal. É o único artista que vai usar o símbolo da árvore de Natal como um elemento de reconhecimento da data. E para mostrar essa qualidade de economia e poder de síntese da obra do Rebolo, eu gostaria de mostrar também para vocês o próximo slide, no qual a gente vê o trabalho que ele fez para o bilhete da Inconfidência, que eu acho de uma beleza, de uma simplicidade e de uma qualidade plástica extraordinária, né? Ele colocar a paisagem mineira e apenas a corda da forca. Aí a gente vai passar para outro artista que, se o Rebolo é um artista sintético, a gente vai ter no Wellington Virgulino o oposto, a exuberância total, essa estética profusa dos muitos elementos, da cor marcante e desse imaginário nordestino que permeia toda a obra dele. O Wellington Virgulino de Souza era pernambucano, naturalmente, porque a gente há de convir que Pernambuco tem uma pegada estética absolutamente particular, né? Ele foi pintor, gravador e escultor, não teve nenhuma educação artística formal, e ele começou fazendo pequenos desenhos e charges e acabou estudando um pouco, influenciado pelo Abelardo da Hora, que diz, não, você precisa desenvolver o seu trabalho, e aí ele vai e desenvolve um trabalho que tem essa característica policromática maravilhosa, e é muito bonita a forma como ele coloca os sinos deixam cair os peixes, os cajus, então ele também traz para essa comemoração do Natal essa estética e essa referência bem brasileira, né? E aí seguimos para o próximo, que é o Glauco Rodrigues. O Glauco Rodrigues faz parte dos meus queridos, né? Você sabe que tem a gente mesmo, a gente tentando ter uma certa isenção, a gente não consegue, né? Então, o Glauco era um artista nascido em Bagé, que depois foi morar no Rio de Janeiro, mas sempre se manteve um pouco nos dois lugares, né? Ele participou do Clube de Gravura de Bagé, junto com o Glênio Bianchetti e o Danúbio Gonçalves. Depois ele foi para Porto Alegre, participou do Clube de Gravura de Porto Alegre com o Escria e o Vasco Prado. Ele ficou muito amigo do Escria e acabou também trabalhando na revista Senhor, foi um dos mais importantes ilustradores da revista Senhor. Depois ele morou em Roma, voltou para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele, na verdade, ele começa a usar uma estética pop muito particular. Então, o trabalho do Glauco ele é um trabalho que está sendo redescoberto atualmente internacionalmente. Ele foi um dos artistas estrela da última Bienal de Istambul, em 2019, e o trabalho dele está sendo visto atualmente por vários curadores internacionais como um trabalho muito precursor, muito pioneiro de uma estética de apropriação que a gente usa, que os artistas usam largamente hoje e que o Glauco começa a fazer muito antes. Então, se vocês observarem esse trabalho, ele vai usar uma Madonna barroca que, na verdade, tem no seu colo um bebê moderno,
as cores do Brasil e os elementos, a arara, o índio. O Glauco, a Van Lalette, muito antes de se falar em identidade, em índio, em negro, o Glauco já tratava de todos esses temas na obra dele nos anos 60 e 70. É um artista realmente excepcional. Eu tive a oportunidade de fazer um livro sobre ele, que foi editado pela Capivara, em uma parceria com a Galeria Danielian, e é um livro que eu recomendo porque é um artista excepcional. Eu vou mostrar para vocês um outro trabalho do Glauco, que é o seguinte, que é o Tiradentes, que aqui ele faz um trabalho de uma qualidade, porque ele, de novo, assim como ele tinha juntado a Madonna barroca, ele se apropria de uma imagem. Então, ele representa o Tiradentes como o Jesus da Paixão de Cristo, do Aleijadinho, com os seus braços amarrados, como é o Cristo do Santuário de Congonhas do Campo, e aí, ao mesmo tempo, os guardas, ele tira do verso da cédula de 5.000 cruzeiros da época, uma cédula que circulou de 63 a 74, e aí então ele vai fazendo essa junção para criar essa imagem que é super poderosa com os símbolos, o símbolo da Inconfidência, né? O libertas quaesera tamen, a liberdade ainda que tardia. O Lula Cardoso Aires é um artista também do Recife, que foi pintor, fotógrafo, desenhista, ilustrador, muralista e cenógrafo. Ele, na verdade, estudou no Brasil com Moser, depois ele foi para Paris, voltou, estudou no Rio de Janeiro, foi um artista que circulou muito, foi muito amigo do Cândido Portinari, mas que ele sempre manteve o trabalho dele com uma originalidade, e é absolutamente imediato o reconhecimento de uma obra do Lula. É interessante que esse trabalho que ele vai fazer, que ele faz em 76, na verdade, ele lembra as obras do Lula dos anos 40, porque nos anos 40 ele conhece, ele trabalha muitas vezes em cima das esculturas de barro. Então, esses desenhos que ele realiza, ele usa ele faz um cubismo meio sintético, então ele vai usando esses volumes arredondados, a vegetação toda meio que lembrando realmente a cerâmica, assim como esse boizinho, que parece um boizinho de cerâmica, e o cavalinho. E ele, então, representa a Maria sozinha com os animais, de uma manjedoura que emana uma coluna de luz. Então, o que ele traz? E a escolha dele das cores claras, nesses tons pastel, realmente ela faz com que a gente sinta toda essa luminosidade, né, da chegada de Cristo. Pode seguir o outro. O outro trabalho é de um artista chamado Paul Garfunkel, que é um artista nascido na França e que se radicou em Curitiba. É uma escolha singular, porque o Garfunkel não é um artista conhecido, nem se tornou um artista muito conhecido. Ele era um empresário e que pintava, participou de vários movimentos e foi muito amigo de um artista muito importante do Paraná, que foi o Guido Viaro. Eu cheguei a me perguntar, vendo esse trabalho, se essa opção pelo trabalho do Garfunkel não ocorreu devido à morte relativamente recente do Viaro, que morreu em 1971. Pode seguir o próximo. E aí a gente chega no Antônio Maia. O Antônio Maia é um artista do Sergipe.
Ele viveu toda a infância dele no interior sergipano e toda a obra dele é ligada a uma temática de religiosidade popular do Nordeste, e ele se apropria muito das figuras dos ex-votos. Se vocês olharem essas imagens, vocês vão ver que esses rostos, essas cabeças, nos reportam imediatamente aos ex-votos. O Antônio Maia foi um artista que fez um enorme sucesso na década de 70 e 80. O trabalho dele ilustrou o Dicionário do Pontual. Quando o Roberto Pontual lança o dicionário dele, que foi um acontecimento na época, ele escolhe para a capa o Antônio Maia, que deu o que falar na época. E a escolha dele foi justamente pela brasilidade do trabalho do Antônio Maia, que é um artista que se manteve sempre muito fiel aos seus propósitos. Pode seguir o próximo. Tá? E aqui a gente tem um trabalho do Gastão Manuel Henrique. É curioso porque a gente, como é essa seleção da Caixa, que a gente nunca chegou a saber quem que fez essa seleção. Eu pesquisei em todos os materiais sobre a Caixa e nunca ninguém cita quem teria escolhido os artistas, como esses artistas teriam sido escolhidos. Mas, enfim, como a gente tem esse panorama que vai de 69 a 89, a gente pega uma década, artistas que foram muito importantes e muito conhecidos e que acabaram ficando esquecidos, como é o caso, injustamente, do Gastão Manuel Henrique, que é um artista excepcional. O Gastão Manuel Henrique, ele foi escultor, pintor, desenhista e um professor muito importante. O trabalho do Gastão Manuel Henrique era principalmente o de escultura, e na década de 60 ele fazia uns objetos incríveis chamados objetos conversíveis, que eram formas de madeira geométricas que podiam ser manipuladas pelo espectador. E se vocês olharem essa obra com atenção, vocês vão ver que ela tem características totalmente escultóricas e que a gente enxerga no manto do menino Jesus exatamente esses objetos conversíveis do Gastão Manuel Henrique. Ele foi um professor muito importante no Parque Lage, ele lecionou de 76 a 84, e existe toda uma lembrança, toda uma geração dos artistas dos anos 80 nunca deixa de falar da importância do Gastão Manuel Henrique. Em 2005, ele teve uma exposição importante no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Pode seguir o próximo. Tá? Outro artista que também ficou totalmente esquecido, que tinha uma presença muito grande nos anos 70 e 80, o Newton Cavalcante. O Newton Cavalcante ficou embora ele fosse pintor, aquarelista, ilustrador, tenha dado aulas, ele dava aulas principalmente de gravura, ele, de fato, ficou mais conhecido como gravador e como ilustrador. E ele, na realidade, transitava dentro desse imaginário sobrenatural de monstros, de imagens do inconsciente, e todo mundo conhece muito mais a obra dele na gravura. Né? Então, ele faz esse trabalho do Natal, se mantendo fiel a esse imaginário que ele tinha, né? Ele também era pernambucano, né? Então ele traz esse imaginário, esse dragão, esse pavão misterioso que voa em volta, e a cesta de frutas brasileiras, uma característica bem próxima a toda essa produção, principalmente de Pernambuco. Pode seguir.
E aqui a gente tem, curiosamente, até agora, a gente só viu artistas figurativos. E aí eles escolhem um artista bastante geométrico, que é o Zaluar. E o Zaluar, que também foi pintor, desenhista e também um professor que também formou gerações de artistas, assim como o Newton Cavalcante e o Gastão Manuel Henrique, o Abelardo Zaluari, ele é um artista que ele, na verdade, vai trabalhar com a abstração, mas que ele sempre tem uma certa... Eu fiz uma exposição sobre ele e eu dizia que ele mantém um rigor, mas ele tem um rigor sempre caloroso, quase sensual. E nesse trabalho vocês veem que ele encontra uma solução absolutamente sintética e maravilhosa para representar o Natal, fazendo uma estilização da árvore de Natal, mantendo todos os elementos que sempre caracterizaram a obra dele. Então, ele se mantém fiel à sua obra, mas ele faz um trabalho que se adequou maravilhosamente bem aos bilhetes. Eu diria que talvez os bilhetes que têm um resultado plástico mais bonito são o do Zaluar, está entre eles. Pode seguir o próximo. Tá? Curiosamente, no ano seguinte, a gente tem o Aloysio Carvão, também um artista trabalhando com a geometria e que também escolhe a árvore de Natal como um símbolo, né, adequado a esse seu trabalho geométrico. Curiosamente, o Aloysio Carvão, que era um mestre da cor, um artista carioca, assim, super importante. O Carvão, ele integrou o Grupo Frente, ele foi amicíssimo da Lígia Pape, ele era um artista que participou de todo o movimento neoconcreto, mas que, a partir de um certo momento, ele mergulha, que já é esse momento desse trabalho, ele mergulha realmente no uso da cor. E, curiosamente, esse trabalho não é dos trabalhos mais coloridos do Carvão. A gente vai passar para o próximo, que é um trabalho que aí vem com todas as cores, né, do arco-íris, e é um trabalho do Antônio Poteiro. O Poteiro era um escultor, pintor e ceramista, nascido, curiosamente, o Poteiro era nascido em Portugal, mas ele veio criança ainda, ele veio com 1 ano de idade para o Brasil e morou em Minas Gerais e começou a trabalhar como ceramista. Ele teve, sabe, ele era um péssimo administrador de empresa, porque as 2 cerâmicas dele faliram e ele realmente começa a aprender a pintar e adota o nome de Antônio Poteiro e ele se revela um pintor de uma qualidade assim excepcional, sempre trabalhando com motivos regionais, e ele usa muito os temas bíblicos. Então, é muito interessante a forma como ele faz esse trabalho, que ele, então, cria, ele coloca o Cruzeiro do Sul, ele coloca a estrela de Belém e, ao mesmo tempo, o Cruzeiro do Sul, e, ao mesmo tempo, ele vai colocar do lado direito os Reis Magos e, do lado esquerdo, 3 índios também trazendo as oferendas. Então, ele faz uma síntese brasileira com uma qualidade de cor, uma ingenuidade, uma beleza, uma leveza, com esse pontilhismo que ele faz no céu excepcional. É um artista representante do que a gente chama da arte espontânea, daqueles artistas que nascem com a arte dentro deles. Como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, e ela não basta para muitos artistas espontâneos. Né? Aí passamos para o próximo, também uma artista conhecidíssima, principalmente nos anos 70 e 80, a Pietrina Tchekassi,
que é também nascida fora do Brasil, na Itália, mas também veio cedo para o Brasil, estudou na Escola Nacional de Belas Artes e foi contemporânea do Roberto Magalhães, do Gershwin, do Vergara, uma artista representante do nosso pop brasileiro, que ela usa de uma forma muito especial, trabalhando quase com um fundo fotográfico e com ampliações de detalhes muito marcantes, e é um trabalho assim pop extremamente autoral. A Pietrina continua trabalhando, continua produzindo, e também é uma artista que ia ter uma comemoração de anos de carreira agora, que estava marcada para o Centro Cultural dos Correios, que também foi interrompida por causa da pandemia, deve estar retornando ou para retornar. Né? E, finalizando a nossa... não, a gente ainda tem o Roberto Motta. Eu coloquei o Roberto Motta porque o Roberto Motta é um enigma. A obra é bastante enigmática por ela mesma, e o trabalho é um enigma, porque realmente, de todos os artistas, foi impossível, apesar de todas as pesquisas, a gente conseguir localizar qual é esse artista Roberto Motta. Existe um artista contemporâneo que se chama Roberto Motta, que é um artista que pinta o Pantanal, mas não é o mesmo artista, a fatura não é o mesmo tipo de trabalho, é completamente diferente. Então, nós não localizamos o Roberto Motta. A obra integra a coleção, que se chama Coleção Loteria, da Caixa Econômica Federal, e também a gente sabe que participou da extração de Natal, mas também não tem informações sobre o sorteio. Então, é uma coisa meio enigmática, assim como a obra que ele propôs para o Natal. E o último trabalho que vem agora é o do Nonato Oliveira. O Nonato Oliveira, ele é um artista do Piauí, e é um artista cujo trabalho veio inspirado na obra do tio dele, que era o mestre Dezinho, que era um escultor de madeira do Nordeste. E ele que fazia especialmente esvotos e arte santeira. Então, o Nonato, ele, na pintura dele, ele se inspira muito no trabalho do Dezinho, o mestre Dezinho, né? E eu queria chamar a atenção de vocês que ele faz um Menino Jesus muito contemporâneo, que tem uma chupetinha na boca e na mão ele tem um Bumba Meu Boi. Então, ele, de novo, assim como quase todos os artistas do Nordeste, ele se preocupa realmente em trazer para o imaginário da gente toda essa visão brasileira e nordestina. Esse trabalho é de 1989, foi o ano em que a Caixa Econômica Federal parou de fazer os bilhetes. Existem ilustrados, existem algumas outras coisas esporádicas, mas a coleção não mais ficou, não teve continuidade. Eu queria pedir agora para o Marcelo voltar na minha imagem inteira, e aí eu queria me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de vários artistas brasileiros falando sobre o tema do Natal, e, naturalmente, em nome da Almeida e Deio Galeria de Arte, eu desejo para todos um Feliz Natal e que a gente possa continuar se encontrando em 2021, que todos esperemos que seja um ano melhor. Muito obrigada e um bom Natal para vocês.